Então, essa correção, gente, vai servir também para os demais, para ser bem sincera, tá? Então, acho que vai ser proveitoso para os demais grupos também. O que esse grupo tem de diferente? É o grupo da Helenice, da Junara, da Patrícia, da Simone e do Emerson. É um trabalho que fala de clima organizacional e eles foram assim muito sagazes e conseguiram se organizar. Eles fizeram a pesquisa mesmo, tá? Então, o que tem aqui de bacana, né? Eu tô dando uma olhada agora por cima, porque ontem eu não, como eu comentei com vocês, chegou depois do momento que eu tinha parado. Então, vocês criaram um contexto, problema de pesquisa justificativa, né? Então, gestão contemporânea, diante desse contexto, colocaram autores, né? Colocaram do clima, colocaram problemas de pesquisa. Eu sugeri, gente, sigo dizendo, verifiquem formato de citação, tá? Então, eu coloquei aqui na observação, olha, veja as normas da ABNT. Então, eu vou destacar que vocês verifiquem, tá? Que nem aqui eu já tô vendo que tem alguma coisa esquisita. O que tá faltando do que eu tô vendo aqui na introdução, gente? Primeiro, vocês vão ter que reduzir um pouco. E segundo, vocês precisam de dados da realidade. Ou seja, algum dado do IBGE, alguma estatística, alguma informação, mas precisa que cite números para mostrar a importância, tá? O que eu sugiro que vocês façam? Que vocês verifiquem algum estudo, por exemplo, que fale sobre prejuízos, afastamentos causados por ambiente de trabalho lido como tóxico. Enfim, o Ministério do Trabalho andou soltando várias estatísticas dessas e vocês podem usar isso para dar base para o trabalho de vocês, tá? Mas aí, por exemplo, a Junara pega e fala assim, Michê, mas esses dados do Ministério do Trabalho, eles estão falando do Brasil como um todo, não é ligado à escola. Eu sei, sabe? Mas qual é o argumento de vocês? Isso está acontecendo na realidade do planeta, do Brasil, e a escola é uma reprodução daquilo que acontece na realidade. Então, se acontece no Brasil, tem uma chance grande de pelo menos parte desse fenômeno estar acontecendo também dentro das escolas. É isso que dá a justificativa do trabalho de vocês, tá? Então, introdução, vocês precisam reduzir, tá? Tá certo, tá, mas lembra, gente, o trabalho de vocês ele tem que ser um pouco mais enxuto. E ele precisa de alguma estatística, algum dado, alguma coisa que dê caldo para mostrar algum número para provar como aquilo é importante, tá? Aí, da solução proposta, o que vocês falaram? Sobre a integração, né? Cultura, clima organizacional, e daí vocês estão falando que vão fazer um diagnóstico do clima. E daí vocês agora fizeram, que eu achei muito bacana, né, os eixos para fortalecimento do clima. Então, primeiro, vocês estão partindo do pressuposto que uma liderança participativa e democrática vai ajudar o clima, comunicar, melhorar a comunicação vai melhorar o clima, e acolhimento da equipe vai melhorar o clima, tá? E daí, do que eu estou vendo aqui, vocês fizeram, mesclaram aquilo que a teoria diz com resultados. Isso ficou muito legal, tá? Pode deixar desse jeito. Então, vocês colocaram, olha, segundo look, gestores que promovem participação, piripiporapó. Só que daí, o que vocês têm que colocar? Foi observado, né? Então, assim, gráfico 1, aí vocês vão colocar assim, foi observado no contexto analisado que quase metade dos entrevistados, 45,5%, se declaram se sentir excluídos, não se sentir, não se sentir sempre incluídos, no processo de tomada de decisão. Isso indica, né? Então, ó, entre às vezes e raramente, vocês percebem que a gente tem aqui uma maioria de pessoas que, na real, se sentem excluídas? 45, quase metade, fala de vez em quando. 22, crava, fala sempre. Só
esses 18 e esse tequinho aqui do sempre fala que se sente incluído, todo o resto não. O que a gente tem aqui? A gente tem um indicativo muito forte de que as pessoas não se sentem incluídas. Isso indica que os indivíduos pesquisados não se sentem incluídos. E aí vocês vão escrever com um linguajar assim, um pouco mais apropriado, tá? Eu estou escrevendo rápido só para vocês terem uma noção. Então, o grupo fez certo? Fez. Colocou aqui o que a teoria fala, colocou aqui o resultado, e daí vocês têm que fazer uma breve análise, tá? Então, fortalecimento da comunicação. Vocês estão falando que a comunicação é importante, piripiporapó. Tá, aí o gráfico 2. Como você avalia o incentivo ao trabalho em equipe promovido pela gestão escolar? Vocês, aí, se lá em cima fala que não se sentem incluídos, aqui embaixo a gente tem metade e metade, tá? 46% falando que é neutro, perdão, que está satisfeito, um tequinho aqui falando que está muito satisfeito. Só que se vocês forem somar, dá meio-meio, tá? Aí, fofoca. Olha só, gente, a gente tem aqui de 1 a 5. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Como vocês montaram o questionário, ficou assim, por exemplo, 1 para muito insatisfeito, 2 para insatisfeito, 3 para neutro, 4 para satisfeito, 5 para muito satisfeito. Muita gente, quase 25%, respondeu neutro. O que significa isso? Significa aquela galera que está em cima do muro, tá? É aquela galera que tanto faz. E aí, vamos lá, gente. Em um casamento, por exemplo, essa postura do ai, tanto faz, vocês acham que isso é positivo ou negativo? Negativo. Entendeu? Porque, vamos lá, eu não sei se alguma de vocês já se divorciou, terminou namoro, né? Eu fui casada uma vez e nunca mais quero casar. Pra mim tá de boa, tô felizinha. Mas é que eu escuto muitos casais que se separam. Quando o casal para de brigar, fica aquela pasmaceira, é que acabou. Essa pasmaceira são esses 24,4%. Entendeu? Então, quando a gente olha esse dado, a gente tem 46% que diz que está satisfeito, um tequinho aqui que diz que está muito satisfeito. Mas vocês percebem aqui que tem metade, viu? Não é pouca coisa. Metade está falando que não tem trabalho em equipe na realidade, tá? Então, aí o que vocês vão ter que escrever aqui? Se constata um paradoxo. É quase 50% dos respondentes declara que é positivo, enquanto outros declaram negativo. Isso significa que, na opinião do grupo, quando vocês pegam um número desses, o que vocês acham que isso significa, gente? Nós achamos, além de essa questão do neutro, também ser pessoas que não estão tão satisfeitas, mas não quiseram dar a cara a tapa, como se diz, né? Apesar de ter sido uma pesquisa anônima, né? Não colocou nomes e tudo, mas também ficaram com receio, né, Junara, de responder e dar problema para eles. Tipo assim, mesmo sendo anônimo, né? Então, assim, a pessoa teve um pouco de medo, a gente achou isso. E, por um lado, a Helenice comentou, essa turma de cima do muro é mais fácil trazer para a gente, é mais fácil trabalhar com eles, né, que estão em neutros, do que com os que estão muito insatisfeitos, para a gente conseguir fazer as atividades. A gente pensou isso, porque ele está em cima do muro, né? Então, vamos puxar para cá. Exato, porque insatisfeito e muito, especialmente muito insatisfeito, lamento. Difícil mudar de ideia, tá? Agora, neutro você consegue mudar, o insatisfeito talvez, agora o muito é difícil. Outra informação que está por trás desse dado, quase metade não está exatamente satisfeito. É a mesma coisa que dizer que alguns se sentem participantes, alguns estão ali se sentindo incluídos, outros não. Pode ser um indício de as pessoas reconhecem que existe panelinha.
Pensa um pouco mais. Sim, também. E eu acho que isso é um mal de toda escola, né? Exato. Os amigos, né, da direção, da vice-direção, os que apoiam qualquer coisa. E posso falar um negócio? O diretor de escola, não estou querendo defender ninguém, mas o fato é, nós somos humanos. E nós somos biologicamente programados para gostar de quem é parecido com a gente. Demanda um esforço pessoal você gostar de quem é diferente de você, quem não tem valores compatíveis, que não está próximo de você. Essa questão de justiça no ambiente de trabalho é uma parada muito séria. E o gestor, ele tem que ter uma consciência, tá? Então, o que os dados estão mostrando? Que precisa criar mecanismos de aproximar todos. Eu acho que é aí o ponto-chave de ter uma pesquisa de clima, né, Michê? De estudar o clima organizacional, de trabalhar com isso mais efetivamente dentro das escolas, né? Para a gente ter, fazer esse termômetro mesmo e ver onde o gestor está errando. Como você disse, todo mundo erra, não tem, né? Mas aí exato. Não é, gente, não é maldade. Tem gente que é meio sem noção, até tem. Mas na maioria das vezes, por exemplo, eu não tenho filhos, tá? Talvez vocês tenham. Mas tem uma parada chamada afinidade. Então, quem aí, todos nós nascemos de alguém. Eu tenho certeza que vocês, ao lembrarem da infância de vocês, talvez vocês pensem assim, minha mãe e meu pai tinham um favorito. Cara, na real, não é favorito ou não, é afinidade. Às vezes, o pai ou a mãe tem mais afinidade com o irmão seu do que com você, entendeu? Não se trata de falta de afeto, é simplesmente afinidade, tá? E isso acontece também. Gente, imagina se não vai acontecer no ambiente de trabalho, entendeu? Eu tô tentando adicionar a pessoa que chegou agora, eu não tô conseguindo, gente. Não tô conseguindo. Michê, a Patrícia pediu para te avisar que ela precisou ir para o hospital, ela passou mal. Por isso que ela tadinha. Pois é, ela está com um problema mesmo de saúde, já umas 2 vezes ela passa mal. Até quando a gente estava trabalhando juntos, fazendo, né, o texto, ela estava passando mal. Então, aí ela pediu para te avisar, tá bom? Não, imagina, tadinha. Fala para ela que eu estimo melhoras e que ela sare, tá? Tá bom. Então, ó, pessoal do outro grupo que não está presente. Então, esse grupo foi um passo além porque acabou aplicando a pesquisa, tá? Daí, ó, a gente tem, você se sente valorizado pela gestão? O que a gente tem aqui? Gente, isso aqui é efeito panelinha, me desculpa. Mesma coisa, ó, 46 satisfeito, um tequinho muito... Gente, 50-50. E esses 28 em cima do muro. Vocês estão vendo que os dados, o dado é numérico, os dados não mentem, os números não mentem, mas aí o grupo tem que ter essa sensibilidade de fazer essas inferências aqui, que eu estou comentando com vocês. Fazer essas análises, né? A gente colocar Exato. Eu acho que aqui, de repente, a gente pode até pensar em comentar que a ideia desse nosso trabalho de interferência para fazer a tratativa tem aí a ideia de trazer esses de cima do muro, esses neutros, né, positivos, Sim. E talvez mudar um pouquinho os outros para neutros, porque depois, né, nas próximas, vai aplicar de 6 meses, né? A gente aí avaliando para tratar esses outros que estão aí muito insatisfeitos. Exato, porque daí também Oi, querida. E interessante foi também, teve um campo lá de sugestões, né? Se quisesse colocar, teve algumas sugestões dos professores que foi, assim, bacana também, né, Junara? Nossa, estava conseguindo abrir aqui. Sim, teve bastante sugestões, até que nos ajudou até a montar as tratativas, né? De pensar melhor como a gente faria. É bem rico mesmo. O questionário aberto, ele traz uma riqueza. Pena que não dá para fazer tudo aberto, né? Mas ele traz uma riqueza. A gente pôs só uma pergunta no final e teve bastantes respostas, assim, interessantes. Pois é, isso é legal, gente. Especialmente se vocês seguirem as sugestões, as pessoas que deram se sentem valorizadas também. Inclusive, ajuda lá em cima. Vocês perguntaram, olha, você se sente incluído? Ao fazer aquilo que a pessoa sugeriu, é uma forma de mostrar, olha, nós te escutamos e valorizamos aquilo que você tem a dizer, né? Bom, aí, vocês falaram do projeto,
né? Vocês mostraram, fizeram o mapa, disseram direitinho como é que fizeram, tá? Aí vocês colocaram as etapas da proposta, tá ótimo, tá? Aí vocês colocaram porque vocês decidiram realizar esse diagnóstico e depois a pesquisa de clima, como ela está sendo implementada, vocês descreveram mapa de calor, fizeram um formulário, colocaram sobre a questão de convencer os professores, né? Serão orientados sobre os objetivos de pesquisa, aplicação do formulário. Ó, e aí, gente, atenção, aqui não é será, o formulário foi, porque a pesquisa já foi feita, inclusive vocês estão até com resultado aqui já. Né? Então, joga todas as terminologias para o passado, tá? Organização dos dados, né? Vocês organizam, as respostas foram organizadas em tabelas e gráficos, que inclusive vocês até já colocaram lá em cima, ficou bem legal, tá? Os resultados serão apresentados à equipe gestora e o processo de implementação. Aí, fase 1, né, apresentação da proposta. Fase 2, divulgação da pesquisa aos professores, vocês já fizeram. Fase 3, aplicação do questionário, vocês já fizeram, né? Fase 4, organização e análise de dados, vocês também já fizeram, né? E agora, aplicar projetos de melhoria, tá? Então, monitoramento da pesquisa aconteceu por meio da análise das respostas, beleza? Prazo para implementação da pesquisa, vocês já fizeram, tá? Aí ocorrerão, isso tudo já foi, então tudo aquilo que já aconteceu, gente, coloca no tempo passado, tá? Vou deixar aqui em vermelho para vocês irem mexendo, depois eu peço que o grupo faça uma leitura cuidadosa para mudar esses termos do futuro para o passado, tá? Então, aplicação do formulário, análise, aplicação de resultados, análise e consolidação da pesquisa, tabulação de dados, análise de resultados, discussão de resultados, devolutiva, tá? Daí, implementação da pesquisa, recursos para implementação da pesquisa, beleza? Parcerias, tranquilo, metas. Organização de dados, levantamento de indicadores, produção e tabela, propostas de acompanhamento. Questionário, beleza, vocês fizeram isso. Fundamentação, liderança. A única coisa, vocês estão quase terminando, tá? A única coisa que está faltando é o seguinte, a proposta de intervenção, que é esse tópico 8. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vocês identificaram 2 problemas mais sérios, que é aqueles lá que a gente identificou que é 50-50, tá? Então, vocês propuseram fazer uma dinâmica para acolher e valorizar professores, beleza. Escutativa, beleza. Resolução de problemas, beleza. Ciclo restaurativo, beleza. Palestras e workshops, beleza, tá? Tá faltando gestão participativa, tá? Então, tá faltando um tópico aí no trabalho de vocês, que vocês falem sobre a direção, propor alguma atividade em grupo. Por exemplo, estamos tendo problema com tópico tal. Por exemplo, os nossos indicadores da escola não estão bons, tem uma turma específica que está dando trabalho, para que a direção possa trazer os professores para dentro do processo de tomada de decisão, tá? Porque isso aí, os dados mostraram que tem problema. Então, não é só valorizar o professor e falar que ele é importante. Vai ser legal o grupo criar mecanismos para que, pelo menos, em parte, dentro daquilo que for possível, que os professores façam parte do processo de tomada de decisão. Beleza? Tá? Porque, do que eu estou vendo aqui, o trabalho de vocês está quase pronto, viu? E a conclusão, uma das principais ações, Libânio, nesse contexto, outra, além disso, tá. Gente, está quase pronto. Então, em suma, eu vou salvar isso aqui para mandar para vocês. Em suma, meninas, o que vocês precisam organizar no trabalho de vocês? Organizar os tempos verbais, tá? Coloca tudo no passado. Organizar a BNT.
pensar em termos de alguma iniciativa para fazer uma gestão compartilhada, porque vocês viram que os dados mostraram que as pessoas não se sentem participantes do processo de tomada de decisão, né? E é basicamente isso. Aquelas propostas que vocês fizerem de engajamento, de entrosamento, bacana, tá? E, se possível, vocês enxugarem um pouco o texto, porque ele está bem maior do que a proposta original, tá? Agora, reduzam, mas sem mutilar. Aquilo que foi repetitivo... Porque, no caso, tem partes lá do texto que não contam como palavras, né? Por exemplo, o sumário. Se a gente somar lá a ideia 3.500, se a gente selecionar a ideia 3.500, aí não tem problema. Porque, realmente, sem mutilar, o problema é mutilar o texto, é difícil, né? Você tirar depois que escreve, demorou tanto para escrever. E foi, mas ó, é melhor cortar do que escrever, viu? É verdade, isso é verdade. Quer ver a dureza? Se preciso. Não é ninguém aqui, graças a Deus, não é ninguém da nossa turma, do nosso curso, né? Mas eu oriento muitos trabalhos de engenharia. Gente, os meninos escrevem 5 páginas e falam que isso é TCC. Assim, eu vou te falar, é difícil, porque o pessoal é muito objetivo, sabe? E eu falo para eles, pessoal, vocês não podem cravar que é assim e acabou. Vocês têm que mostrar, olha, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, e por causa disso faremos isso. Deles, mas eu não preciso, esse autor é o mais óbvio. Eu falo, gente, segundo vocês, a melhor, mas vocês têm que dar argumentos para o leitor, para ele entender por que é que, né, que vocês tomaram essa decisão. Então, ô Junara, eu sei, o trabalho de vocês está bem legal, viu? Eu acabei fazendo uma leitura mais dinâmica agora, mas está faltando só esses pedacinhos, aí basicamente acabou, tá? Então, a BNT, correção de tempo verbal, inserir aquele tópico, beleza? Então, tá no caminho. O grupo da Fernanda, que é a Mentira, só Oi, te atrapalhando um minutinho, só para a gente ter, assim, né, fechar. Essa proposta que você quer que a gente coloque aí, então é no tópico 8 aí? É no último. Porque é quando vocês vão fazer as propostas de melhoria. Porque, gente, qual que é a lógica? O trabalho de vocês, assim, o cerne da questão. Vamos saber o que está acontecendo de errado, vocês acharam. Só que aí é aquela história. Você só achar o que tem de errado e não fazer nada, tipo, aí você vai fazer pesquisa de... Aí, sabe, aquele tipo de coisa não mexe. Eu vou dar um exemplo muito grosseiro, de novo falando de coisas malucas de vida normal, né? Vocês todas conhecem alguma amiga, algum amigo que tomou chifre, sabe? Conhecem alguém e às vezes vocês viram isso acontecer. Por exemplo, uma amiga de vocês viram o marido ou a esposa daquela pessoa traindo qualquer coisa do gênero. Quando a gente é mais nova, a gente fala, eu vou contar, porque isso não pode acontecer. A gente um pouco mais velha, a gente pensa, pera, conto ou não conto? Por quê? Vai depender se essa pessoa tem condição de ficar sozinha, se tem filho, se está doente, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, porque você não pode simplesmente jogar a bomba e falar, querida, se vire. Quando você faz uma pesquisa de clima, já que você vai fazer, você tem que propor alguma melhoria. Entendendo que tudo consertar vai dar? Não. Às vezes demora. Mas alguma proposta, alguma intervenção de melhoria, vocês têm que propor. Por quê? Se for só para colocar o dedo na ferida e mais nada, vocês concordam que é melhor bico fechado? E aí, no caso, por exemplo, a gente pode, então, usar para tratativa disso, que aí a gente vai envolver a gestão, né? E, de repente, pedir para ela sugerir, teria que ser talvez um workshop para ela, para a equipe gestora. Ô, Junara, é que vocês até colocaram, viu? O tópico 8, vocês já colocaram vários cursos, e eu entendi que isso era para todos, entendeu? Esses links de curso aí são exatamente para isso, né? Treinamento. Como é que a gente por nós, para ela? Pera um pouquinho. Por nós, essas propostas que a gente colocou aí, né? Essas dinâmicas, tudo, seria para melhorar já o clima,
favorecer essa falta de comunicação que está tendo nas escolas. Sim. Ó, a pesquisa de vocês, vamos voltar lá para cima, tá? Ela indicou 3 tópicos centrais. Depois da análise do mapa de calor, né? Vocês identificaram que, existe um ressentimento, tá? Eu chamo isso aqui de ressentimento, tá? Você tem 45 dizendo às vezes, raramente, nunca. Ô, gente, 45 mais 22, 67. 67 mais 9. Gente, isso aqui é o principal problema de vocês. As pessoas não se sentem incluídas nas decisões, tá? Ou seja, estão chamando, ninguém disse abertamente, mas a mesma coisa que falar para a diretora ou para o diretor que acham ele muito autocrata, sabe? Não escuta, toma decisão sozinho, não escuta ninguém. É a mesma coisa, gente. Os dados, a pessoa não fala isso na lata, mas os dados estão mostrando isso. Vocês concordam? Os dados são muito contundentes. Não, sim, eu concordo. O negócio é a gente tratar isso, né? Aí, o que eu proponho que vocês façam? Coloca lá no tópico 8 um item capacitação de liderança, tá? O que significa essa capacitação? Não necessariamente é curso. Mostrar os dados e falar, olha, esse dado aqui ele é muito contundente e a nossa proposta é que você desenvolva com a equipe problemas, atividades que você abra para que as pessoas deem sugestões. Certo. Entendeu? Não precisa de muito, não precisa. Sabe por quê, gente? Aí sejamos brutalmente honestos. A diretora ou diretor de escola, vocês todos trabalham com gestão de escola, em alguma medida. Cara, a pessoa vai ter tempo de fazer um curso de 60 horas? Eu estou fazendo aqui, esse aqui, de um monte Não, de... eu sei, mas muita gente não vai. Não faz, esse é o problema, essa é a questão, né? A pessoa não quer estudar, então a gente vê muito isso, não, claro, não estou falando de todos, mas tem pessoas que a gente Exato. vê muito... Então, esse é o tipo de informação que com jeito, você fala, olha, aconteceu isso. E daí, o que eu sugiro? Que, às vezes, uma vez por mês, a cada 2 meses, dentro daquelas rodas de conversa que vocês propuseram, que a diretoria da escola, a gestão escolar, traga algum dilema, algum problema mais complexo, e que ela conte com a opinião dos outros para ajudar a elaborar melhor a forma de solução. Porque isso vai aumentar a conexão entre as pessoas, e isso também é um treinamento para o líder. Ele entende que, olha, eu não tinha pensado isso. Boa ideia, entendeu? Entendi. Eu estou anotando aqui. Né? Eu também estou gravando. Aí depois você dá uma olhadinha. Isso aqui é muito contundente. Estou anotando aqui também. Exato. Então, todas aquelas propostas que vocês fizeram no tópico 8, vocês vão ligar as propostas. Então, por exemplo, os workshops. Esses workshops ajudam a, por exemplo, fortalecer a liderança participativa e democrática. As reuniões, elas fortalecem a comunicação institucional. Porque, olha, esse aqui, o dado, ele está enganosamente positivo. Sim, a gente viu mesmo. Infelizmente, quando você olha com detalhe, muita gente no neutro. E isso é aquela história, quando o casamento está indo pro quiabo, é quando as pessoas param de brigar. Para de conversar, larga de mão. Eu nunca me divorciei, de novo, tá? Mas é que eu escuto de pessoas que já se separaram, essas coisas, é que quando a coisa fica assim, no banho-maria eterno. Agora, a avaliação da valorização do trabalho docente é um indicador que não está ruim, entendeu? Não está ruim, porque o neutro a gente sempre vai ler com um cadinho de sal, a gente sempre vai entender como um indicador negativo, na maioria das vezes. Mas a gente vê aqui respostas muito contundentes positivas, tá? Então também, esse terceiro gráfico, ele não é maravilhoso, mas ele é o menos pior. A gente tem quase 50% das pessoas falando que, tá felizinha. E esses aqui a gente consegue puxar, esses quase 30%, entendeu? A ideia é que se a gestão melhorar nos outros sentidos, provavelmente esse daí também sobe, né? Eu também acho. Mais positivo. Mas, a pessoa vai confiar mais na gestão e tudo mais, né? Exato. E o problema, claramente,
é participação nas decisões pedagógicas. Então, se vocês forem eleger um tópico para atacar de imediato, se fosse só um, seria esse. Tá? Porque esse aqui é que tem os dados mais contundentes. Porque, de novo, gente, aquela história. A gente é filho de Deus. Então, vai fazer aquilo que for possível, né? Então, às vezes, tudo não dá. Então, a gente vai por ordem de prioridades. O dado mais crítico é esse primeiro. Ô, Mitier, e às vezes, eu estou pensando aqui por outro lado aqui. Muitas decisões pedagógicas fogem até do controle da direção, porque vem de fora, vem de secretaria, vem do Estado, né? E às vezes a direção também nem concorda, mas tem que executar daquele jeito que foi orientado, né? Exato, e a gente sabe, por isso que a gente tem que ser sempre muito cuidadosa para falar, porque, cara, não é de maldade, as coisas são o que são, alguém tem que fazer. Né? Mas dentro do possível, também não é tacar a pedra da coitada da diretora, porque a gente só, olha, só por Deus, as coisas que a pessoa aguenta no dia a dia também, né? Agora... É verdade. Sabe, meu pai é eterno, eu já fui coordenadora durante bastante tempo em curso de graduação já é difícil, imagina com criança, adolescente, Deus me livre. Muito mais difícil. Não é fácil mesmo. Entendeu? Então... Eu acho que, no geral, assim, a pessoa tentar, no que é possível, incluir mais, né? Nas coisas que por exemplo, vamos escolher uma camiseta da escola, esses alunos, vocês acham que a gente muda de sala, vamos fazer uma reunião, no dia do módulo, participar mais com os professores, talvez, eu acho que isso também traz uma sensação, né, que às vezes o diretor fica muito distante do módulo, fica só supervisão, né, e tal. Então, de repente, isso traz uma sensação de que existe ali uma divisão, né? Exato. Pode não ser perfeito, mas, de novo, a gente não está falando de perfeição aqui, a gente está falando daquilo que é possível. E todas essas iniciativas, uma sozinha talvez não mobilize tanta coisa assim. Agora, você junta várias ações, a percepção geral do clima melhora mesmo, tá? Então, acho que é isso, meninas. O trabalho de vocês está bem adiantado, sabe? O trabalho do grupo da Day e da Fernanda, que elas me mandaram, né, também está bem encaminhado, tá? Está bem encaminhado, sim. A única coisa que eu vou sugerir a vocês, e repetindo, junta tudo e divide tarefa por pessoa, porque acho que daí a vida de vocês vai ficar mais fácil, tá? Porque você já tem material, inclusive, para terminar o trabalho, né? Então, acho que o que está faltando um pouco é evitar retrabalho dividindo atividades, sério mesmo, porque daí esse é o caminho para vocês terminarem isso rápido, porque você já tem material para finalizar tudo isso, viu? Mas o trabalho de vocês está bem encaminhado, viu, meninas? Agora é só atenção. E, gente, é que eu inclusive sou uma pessoa da área qualitativa. Número não tem jeito, ele mostra aquilo que as pessoas não querem falar. É impressionante como pesquisa essas de questionário, elas acabam revelando coisas que passa batido. Nítido, o caso de vocês é muito claro. Mas enfim, meninas, eu acho que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, problema, reclamação? Ó, eu vou responder aqui, Junaro, o seu e-mail com essas observações que eu fiz, mas ó, para cada um dos gráficos, tá? Eu vou pedir para que vocês façam algum comentário, tá? Porque é plenamente possível vocês fazerem comentários com base naquilo que o dado está mostrando e também aquilo que ele não está mostrando diretamente, tá? Especialmente aqueles neutros, tá? Esses dados neutros, gente, é o em cima do muro. Miti, e nesse caso aí, né, até para a gente complementar esses dados aí, a gente pode entrar dentro dessas respostas, tipo assim, do pessoal que foi livre? Pode. Vocês podem lá, sabe aquele tópico 8 que vocês colocam propostas de intervenção? Sim. Então, vocês podem falar, olha, no final do questionário foi solicitado sugestões, então, para o tópico comunicação, foi sugerido isso e isso. E o grupo entendeu que era perfeitamente factível, que dava certo, que era possível fazer.
Daí vocês escrevem, dá sugestões do que foi aproveitado, entendeu? Ok. É bacana, saber valoriza, faz com que as pessoas se sintam mais próximas da direção, fica tudo mais assim, tranquilo, viu? Oi, Dai, pode falar. Ô, Mithier, por favor, eu não sei se você já falou em alguma reunião e eu não me atentei. A data final do trabalho, qual que é? É 17 de julho, deixa eu abrir aqui. Não é 17, peraí, pra não falar besteira, deixa eu ver aqui certinho. Mas era segunda metade. Espera aí. Tá, gestão escolar. TCC. Modelos. Espera aí que eu tô abrindo aqui o nosso manual. Rapidão. Isso, espera aí. Deixa eu encontrar nas nossas orientações. Espera aí, que eu vou... Deixa eu ver que eu coloco essas coisas nas instruções iniciais. Espera aí. Ó, vai ser no finalzinho de julho, mas eu vou te falar que nossa, eu não coloquei a data. Pessoal, dá um tempinho que eu vou fuçar aqui no meu e-mail, hein? Vou fuçar aqui no meu e-mail, que eu tenho essa informação. Gestão escolar. Só me dá um segundinho que eu vou fuçar aqui nos e-mails que a coordenação mandou lá atrás. Espera aí. Mithier, também depois eu procuro, eu acredito que você tenha mandado, sim, não se preocupa, não. Não, acho que nem fui eu que mandei, viu? Isso aqui foi a coordenação que mandou. Espera aí. Gente, infelizmente eu não... infelizmente eu não tenho aqui agora, tá? Mas, peraí, quando que vai ser? Eita, nós. Ó, gente, eu vou perguntar pra Etienne, que é auxiliar da coordenação, viu? Porque eu não tenho a data exata, mas é no final de julho, tá? E a apresentação, Mithier, a gente vai precisar fazer algum, vai, né? Vai. Slide, alguma coisa. Slide. É jogo rápido. Tá. O que eu sugiro? Tem os Mostrando os tópicos. gráficos. É jogo rápido. Só faz a síntese, que assim, uma coisa que vocês todas precisam lembrar é que a pessoa que vai estar na sua banca, ela já leu. Então, o foco de vocês são os resultados. Vocês vão levantar o problema, vão dizer o que vocês fizeram e como vocês vão fazer. Então, na verdade, é rapidinho, tá? Uma apresentação de 10, 15 minutos. Não é muito longo, não. Ô, Dai, o que você queria falar, Flor? Não, Mithier, só falei que depois a gente procurava, que não tinha problema de você Não, olhar agora. não, é que eu vi você com a mãozinha levantada, entendeu? Daí eu não... eu vou perguntar aqui, deixa eu escrever no WhatsApp dela. Se ela me responder já agora, eu aviso a vocês, tá? Porque eu, sinceramente, me deu branco. Mas eu sei que é no final de julho, começo de agosto no máximo, viu, gente? Porque eu montei os nossos cronogramas todos de orientação considerando isso, inclusive, viu? Porque eu tenho medo de, enfim, de não dar tempo, eu sou meio medrosa com essas coisas, sabe? Tá, consegui. Espera que agora deu uma travadinha. Oiê, quando é a data limite da entrega do TCC da pós em gestão escolar? Ó, acabei de perguntar, e aí, ela me respondendo, eu respondo vocês. Pode ser? Eu inclusive coloco junto com a gravação dessa nossa conversa, eu coloco a data final. Perfeito, muito obrigada. Eu vou aproveitar e vou perguntar de banca, tá? Como que vai ser realizada, se orientadores podem participar, daí eu já passo as informações para vocês. Belezura? Certinho, então. Então, obrigada. Imagina, meninas, e ó, todos vocês estão no caminho, força, tá acabando. Se Deus quiser. Eu sei que dá vontade de arrancar o cabelo, mas calma que tá indo. Tá indo. Tá bom.
Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, gente. Beijo.